A partir de agora, você passa a acompanhar pela sua TVA o programa Espaço Cidadão. Sempre um tema muito importante e que abrange, claro, todo o estado de Santa Catarina, todas as regiões. Nosso tema de hoje é ensino à distância. Aprender, estudar é uma coisa muito importante ao longo da nossa vida. E nós convidamos o Luciano Formigueri, ele é presidente da Associação Catarinense de Educação à Distância, para conversar um pouquinho conosco a respeito desse tema. Luciano, obrigado por aquecer o nosso convite. Me diga uma coisa, é fácil a gente falar e ter uma resposta positiva sobre ensino à distância ou ainda tem um pouquinho de barreiras? Bom, posso dizer, Walter, que a educação à distância nos últimos anos, na última década, ela teve um crescimento gigantesco em nosso país. Em 2003, nós tínhamos matriculados em graduação no ensino superior na modalidade à distância em torno de 40 mil brasileiros. Hoje, 11 anos... Me pareceu um número insignificante até. E era relativamente insignificante se nós levarmos em conta que, à época, nós tínhamos em torno de 4 milhões de pessoas cursando graduação no país. Hoje, nós temos, na graduação à distância, no universo de 7 milhões e meio de brasileiros em graduação, 1 milhão e 300 mil alunos na graduação EAD. Então, já chega em torno de 15% a 18% de todos aqueles que cursam na modalidade de graduação no ensino superior em EAD. Então, ela superou a primeira barreira, que é a barreira numérica. Claro que, como é um fenômeno ainda recente na história brasileira, nós temos um pouco mais de uma década da graduação em massa nessa modalidade, ela ainda enfrenta alguns preconceitos e algumas dificuldades que são naturais de uma modalidade que ainda está sendo muito experimentada e que tem formatos diversificados. Nós temos o ensino semipresencial, nós temos o ensino virtual, tem vários formatos de educação à distância. Né? A tecnologia vem sendo utilizada aí. Sim, né? Muito, né? Apesar de ainda haver um certo preconceito do Ministério da Educação com relação ao formato totalmente online. Avançou muito. Nós temos em Santa Catarina dois exemplos que pode tirar como paradigma. Nós temos, por exemplo, a Unisul, que é uma referência em educação à distância no país, tem um projeto histórico da Unisul Virtual, que ela faz um modelo mais online, totalmente à distância, com os polos de apoio presencial, é verdade, onde o aluno faz prova, mas muito mais no formato virtual. E nós temos a Uniaselv, que tem hoje em torno de 100 mil alunos no Brasil, dos quais quase 40 mil em Santa Catarina, é a maior universidade de Santa Catarina, que é um formato semipresencial, onde toda semana o aluno vai ter aula presencial, uma vez por semana. Então, o fato de ter uma vez por semana esse compromisso, torna o compromisso desse aluno, quando os outros dias à distância, ele se torna mais seguro? Ele diz, não, são 5 dias na semana, 4 não presenciais e 1 presencial. O fato daquele presencial muda o comportamento dele naqueles outros 4 dias? Eu acredito que sim. Primeiro porque ele conta com um ambiente de sala de aula com os seus outros colegas, né? Tem pessoas que têm uma facilidade em disciplinar seu horário e que podem utilizam a educação à distância de um formato. Querer. Exato. Cada um tem um tipo, um formato de estudo. E tem aquele aluno que vê essa necessidade de ter um encontro presencial, a partir desse encontro presencial, da orientação do tutor em sala de aula, da organização da didática, do formato de estudo, enfim. São dois modelos antagônicos, os dois têm tido bom resultado do ponto de vista da qualidade, do ponto de vista da inclusão no ensino superior, mas eu acho que cada aluno vai se adequando na forma que ele acha mais condizente com sua capacidade de formação, sua forma de estudar. Luciano, me surgiu agora, eu nem imagino a tua reação, mas me diga se é verdade isso. Você se formou no ensino à distância? Eu não, eu me formei numa universidade presencial. Isso existe? Existe. Claro, como existiu, por exemplo, quando surgiram as universidades privadas, e nós havíamos majoritariamente alunos do ensino superior em universidades públicas, as pessoas diziam, eu me formei numa universidade pública de qualidade. Eu fui na federal. Tu se formou numa escola de segundo nível, numa universidade particular, Mercadão do Ensino.
E houve uma transição e, obviamente, as faculdades particulares hoje respondem por quase 80% das matrículas do ensino superior brasileiro. A educação à distância não é diferente, ela enfrentou esse preconceito de alguns segmentos da própria academia, que acha que o formato presencial é o único formato que tem qualidade, quando isso é uma discussão absolutamente superada. Não é a modalidade da educação... E não é uma coisa brasileira, é uma coisa mundial. Mundial. Veja bem, não é o formato, a modalidade da educação que vai assegurar a qualidade. Nós temos faculdades de educação à distância, universidades de educação à distância com muita qualidade e cursos de educação à distância com baixa qualidade. Nós temos presenciais a mesma coisa, inclusive nas públicas, não só nas privadas, nas faculdades privadas. Então, não é a modalidade que define a qualidade. O que define a qualidade é o projeto político-pedagógico da universidade, a fiscalização dos órgãos que podem fiscalizar para verificar, auferir o nível de qualidade da instituição, o esforço e o engajamento do aluno. Vou te dar um exemplo. Na educação à distância... Se o aluno é bom, ele vai ser bom numa ou na outra. É claro que uma universidade, uma metodologia, um bom professor vai fazer diferença no aprendizado. Mas se o aluno tiver vontade e dedicação, esse é o maior fenômeno, é o mais importante. Vou dar um exemplo para você. Na educação à distância, nós tivemos, quando surgiu a EAD, nesse crescimento de massa, uma reinclusão de pessoas que estavam fora do ensino superior. Uma demanda represada. Sentiram que talvez fosse a última oportunidade. A última, e aquele formato era o único que lhe dava a possibilidade de estudar uma vez por semana, presencialmente, uma mensalidade mais barata. Exato. Né? Então, a faixa etária média era quase 40 anos. O que possibilitou que uma grande parcela de pessoas que estavam fora do ensino voltasse para a universidade. E hoje não é só mais 40, já está chegando mais longe. Hoje, na verdade, nós inclusive baixamos a faixa etária média, porque inclusive os jovens já estão procurando diretamente o formato de EAD. A média diminuiu, mas tem muita gente com mais de 40. Sim, 50, 60, 70, nós temos vários exemplos. Luciano, vamos acompanhar um trabalho feito pela repórter Emily Sani a respeito disso. Ensino à distância. O que você pensa quando falamos as palavras educação, estudos e aprendizados? Geralmente, logo se vem à mente uma sala de aula, um professor e muitos alunos. Mas nos dias atuais, outra modalidade de ensino vem chamando a atenção de muitos estudantes. Eu acho que a palavra agora é ensino à distância. O que chama atenção, na verdade, do ensino à distância é a disponibilidade de horário. Você estuda no horário que você tem disponível dentro da sua própria residência, sem a necessidade de ficar se deslocando todos os dias, que às vezes tu não tem aquela disponibilidade para ir até a sala de aula estudar. Assim como os cursos presenciais, a modalidade à distância também exige a presença dos alunos em sala de aula uma vez por semana. Nos outros dias, os estudos se resumem em frente ao computador ou até mesmo no celular, como faz Ilse, que está há 1 ano no curso de técnico em segurança do trabalho. Você estudando à distância, você pode fazer pelo teu computador. Hoje você tem a possibilidade de carregar teu computador, acessar dentro de um shopping, por exemplo, né? Você pode acessar através do teu telefone, né? Desde que tenha rede, você está conectado ao curso à distância. Então você pode aproveitar todos os momentos, as horas de folga que você está ociosa para fazer o teu estudo, tua pesquisa, enfim, fazer o que você precisa no teu curso. Para o coordenador do curso, a modalidade à distância, além de todos os grandes benefícios, acaba também tendo a vantagem de estar sempre na frente quando o assunto são as novas tecnologias. Eu acredito que essa é uma grande vantagem do curso EAD, porque a interação com as novas tecnologias que a cada minuto aparecem, né, nas mídias, e a forma de aplicação dessas tecnologias no nosso ambiente do dia a dia, no nosso convívio, isso traz um benefício bastante grande para quem faz o curso EAD. Normalmente quem está fazendo um curso presencial não tem talvez acesso com tanta velocidade a novas tecnologias, as novas propostas de mídia, quanto um curso EAD. Dejanira, que é formada em Ciências Contábeis em um curso presencial, agora está no último mês da pós-graduação à distância em Gestão Empreendedora. O computador foi seu melhor amigo durante 1 ano e meio de curso. Foi através dele que os trabalhos, estudos e também as notas foram recebidas
com muita satisfação. Quando vê um 10, mostra que vale a pena? Com certeza, daí a gente fica assim, não sabe nem o que pensar e o que falar, porque você se dedica tanto e isso é o resultado do teu esforço, né? Que vale realmente a pena. Não é só pela nota, mas pelo que você aprendeu e que você vai colocar em prática. Então, se um 10 valeu a pena, imagina depois você colocando aquele 10 em prática. Mas para ser qualificado em um curso à distância, é preciso empenho e muita dedicação. Manter uma rotina árdua de estudos é fundamental para ser aprovado e se transformar em um profissional de sucesso. Luciano, a gente sabe, 75 anos, tem um pouquinho de experiência. Por que não se lê tanto hoje em dia? E você me falou aqui no intervalo de que o presencial lê menos do que o através da distância. Você poderia dimensionar isso? As pesquisas que nós temos feito e que a BED e outros institutos têm oferido é que o aluno de educação à distância lê em torno de 30% a 40% mais do que o aluno presencial. Por que ele lê mais que o aluno presencial? Porque ele não tem um encontro diário em sala de aula. O aluno que vai todo dia em sala de aula, naturalmente ele tem aquela conversa, ele tem a aula, ele tem aquele encontro todo dia em sala de aula, todos os dias de semana. O aluno que faz na modalidade de educação à distância, ele tem um encontro semanal e os outros dias ele tem que estudar lendo. Material didático, ele tem uma necessidade de ler muito maior do que o aluno presencial. O que tem, obviamente, se você lê mais, você acaba escrevendo melhor. Você acaba tendo alguns resultados que inclusive têm sido oferidos no ENAD, por exemplo. Apesar do pouco tempo de existência da educação à distância, o Exame Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o ENAD, tem comprovado que os alunos de EAD têm tido, em pelo menos metade dos cursos similares, notas superiores aos alunos de instituições presenciais de ensino superior. Resultado, eu também acredito, além de ter uma faixa etária mais elevada, o que também dá mais responsabilidade, de certa forma, é a última oportunidade da vida daquele indivíduo de se formar, então ele se dedica, como se agarrando aquela última chance de formar. Última oportunidade. Exatamente, ele agarra aquela chance como a chance da vida dele, e é um dado importante, 75% daqueles que se formam em educação à distância são o primeiro cidadão da história da sua família a ter um diploma de ensino superior naquela casa. 75%. Então, a educação à distância foi um fenômeno... Pode até motivar os jovens. A educação à distância foi um grande fator de reinclusão no universo do conhecimento para um cidadão que não teria como estudar, principalmente nos rincões mais longínquos, nas regiões mais distantes onde não existe universidade, se não fosse essa modalidade. Primeiro passo disso, agora me deu uma curiosidade. Quando é que foi e quem foi? A primeira experiência de educação à distância no país foi na Universidade de Brasília, no final dos anos 70. Foi inclusive numa parceria. Então, 35 anos. Isso na universidade. Mas nós temos alguns exemplos de educação à distância no país que são bem conhecidos de todos nós. O IUB, Instituto Universal Brasileiro, que quem não lembra dos gibis, que vinha aquele encartezinho e você fazia violão, curso técnico eletrônico. Exato. Eu me lembro, eu morava em Palma-Sola, uma pequena cidade de Santa Catarina, e vivi lá até os 14 anos, e eu e muitos colegas fizemos os cursinhos do IUP. Tem colegas que fizeram a sua vida sendo técnicos em eletrônica a partir do aprendizado que tiveram no Instituto Universal Brasileiro à época. O telecurso primeiro e segundo grau, à distância. Então nós temos exemplos de formato de educação à distância históricos no país. Nesse momento ele teve um crescimento na graduação. Agora, se nós incluirmos, por exemplo, hoje, cursos livres, cursos técnicos, cursos de pós-graduação, nós temos mais de 3,5 milhões a 4 milhões de brasileiros hoje cursando algum tipo de modalidade de educação à distância de aprendizado. Fiquei satisfeito. Obrigado. Porque o meu pai fez um curso de inglês e de eletrotécnica na National Schools nos Estados Unidos, quando eu tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Olha aí. Desculpa contar uma coisa muito pessoal da gente. Mas a educação à distância tem muitos exemplos. Tem essa vantagem. Educação à distância é o tema do nosso programa de hoje, Espaço Cidadão, que só tem aqui na sua TVA.
Nós já voltamos para conversar mais um pouco com o Luciano Formighelli. Estamos de volta pela sua TVAL com o programa Espaço Cidadão. O tema de hoje, um tema muito importante, que certamente já mudou a vida de muitas pessoas e vai mudar a vida de outras pessoas ao longo do passar dos meses. Ensino à distância. Luciano, antes das perguntas de telespectadores, é fácil o cidadão ter o reconhecimento do MEC num curso dessa distância? Vale o mesmo que o outro? O cidadão, nos cursos de graduação, porque nós temos cursos técnicos, por exemplo, que são aprovados pelo Conselho Estadual de Educação. Então, que é uma coisa do Estado. Que na verdade existem os cursos técnicos, que não são cursos de ensino superior, que para que uma empresa, uma instituição ofereça aquele curso naquele estado, ele tem que ter a chancela do Conselho Estadual de Educação. Quando nós falamos de cursos à distância em ensino superior, eles têm que ter a autorização do Ministério da Educação. O reconhecimento... Gostei que você falou Ministério da Educação e não MEC, porque para mim não existe MEC. Né? MEC era quando era Ministério da Educação e Cultura. Hoje é Ministério da Educação. Às vezes a gente ainda se perde nisso. Não, o próprio governo federal insiste em falar em MEC. MEC. Mas então os cursos têm que ser autorizados pelo Ministério da Educação. O processo, ele só é autorizado depois que o Ministério da Educação vê que ele tem uma série de exigências cumpridas, desde polos, com laboratórios, com acessibilidade, com coordenadores com formação. Hoje nenhum tutor pode ter, tem que ter no mínimo pós-graduação ou mestrado para estar na sala de aula orientando os alunos. Enfim, tem uma série de exigências que normais. É o mesmo, para dar garantia. É exatamente o mesmo tratamento que um curso presencial. Quando, então, o MEC autoriza esse curso, ele só vai ser reconhecido no momento em que tiver formada a primeira turma. Qualquer curso, seja presencial ou EAD, o reconhecimento do curso só acontece após a formação da primeira turma. Após a formação da primeira turma, tem 2 anos ou 3 para que o Ministério da Educação envie, então, uma comissão que vai avaliar, após os resultados das avaliações, e aquele curso vai se tornar reconhecido ou não. Se aquele curso for reconhecido, até aquele curso ser reconhecido, ele tem o mesmo valor que qualquer curso que teve o seu reconhecimento já chancelado. O que acontece hoje, o Ministério da Educação não tem pernas para reconhecer a quantidade de cursos que existem no Brasil, que as turmas se formam e fica 5, 6, 7, 8 anos sem ter o reconhecimento. Isso cria uma má imagem? Cria uma má imagem e cria um problema para os alunos. Porque algumas instituições estatais... O cidadão já tem um emprego e não pode... O cidadão, ele, por exemplo, quer ter uma ascensão profissional. Exato. E algumas empresas dizem, mas o teu diploma, o teu curso não está reconhecido, o teu curso. Não tem nada a ver, é uma bobagem. Porque o próprio Ministério da Educação baixou uma portaria, a portaria de número 40, que exime o aluno e o curso e a instituição dessa responsabilidade, porque essa é uma responsabilidade do órgão fiscalizador e ele que não consegue e baixar em loco para auferir isso. Se ele não consegue baixar na universidade para garantir essa qualidade... Ele reconhece a limitação. Ele não pode, obviamente, querer penalizar a instituição que ele autorizou, nem o aluno que se matriculou na instituição que o Ministério autorizou que existisse e que desse aquele curso. Então, problemas que nós enfrentamos, a associação teve que conseguir algumas negociações tivemos que fazer para que funcionários públicos, por exemplo, tivessem ascensão profissional com diplomas de educação à distância no passado. Agora, o Ministério da Educação reconhece a limitação dele em atender todo mundo. Tanto que ele baixou a portaria, né, dizendo que enquanto ele não vai para reconhecer tem validade. Tem validade. Já que você falou em portaria aqui, bom, nós temos 5 perguntas de telespectadores que a Emily esteve acompanhando aí pela grande Florianópolis, até mesmo o estado. Vamos às perguntas para você responder, Luciano. Vamos à primeira. Quais os pré-requisitos para se fazer um curso de ensino à distância? Quais os requisitos, o mínimo necessário? Um curso de graduação de ensino superior ele tem que ser, obviamente, formado no ensino médio, né, como qualquer outro curso de ensino superior. Eu recomendo que todos procurem no site do MEC, do Ministério da Educação. Você tem um espaço lá onde você pode ver os cursos que são autorizados pelo Ministério da Educação.
porque a gente sabe que existem ainda... Claro, infelizmente. Onde você, estamos no Brasil. Onde você dá a possibilidade de uma concessão, qualquer segmento da sociedade existe a pessoa bem intencionada e a pessoa mal intencionada. A empresa que tem um comportamento X é que tem um comportamento Y, a instituição da mesma forma. Então eu recomendo que todos procurem no site do Ministério da Educação, lá tem um link Educação à Distância, lá você pode verificar todas as instituições que têm autorização para oferecerem cursos de educação à distância. Esse é o primeiro procedimento. E a partir disso, você vai procurar, dentro do catálogo de cursos oferecidos, com aquele que você se identifica, o formato, os encontros presenciais, o valor da mensalidade, enfim. Aí tu pode buscar as referências. É se cercar de garantias. Inclusive, tem um site, emec.gov.br, só procurar no Google EMEC, tudo junto, EMEC. Lá você pode, inclusive, verificar a nota de cada curso no seu estado, presencial e educação à distância, de cada um dos cursos. A nota mais recente é da avaliação. A nota do Índice Geral de Curso, do CPC, que é o Conceito Preliminar de Curso, e inclusive do ENAD e do Índice Geral de Curso. Então, tu tem vários indicadores do Ministério da Educação, do desempenho daquele curso, para que você se sinta mais confortável em entrar nele ou não. Luciano, vamos à segunda pergunta agora de um telespectador. Um curso à distância é mais fácil que o presencial? Aquela pergunta que abriu o nosso programa. Essa é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. O curso na modalidade de educação à distância, ele lhe dá mais flexibilidade do que o curso presencial. Porque hoje muita gente trabalha, né? Sim, exatamente. Horário, vida familiar, às vezes dupla jornada de trabalho. Então, ele dá flexibilidade de horário e ele ainda tem um custo mais baixo em algumas instituições. Em outras já não condiz mais com essa realidade. Mas ele não é mais fácil. Quem entrar num curso em educação à distância pensando que vai encontrar mamão com mel, vai ficar pelo caminho. Não vai se formar. O mamão estará verde e o mel não vai ser doce. Vai vir com o ferrão junto. Vamos à terceira pergunta para o Luciano Formighelli. É muito oportuna essa pergunta. Porque logo o pessoal pensa em fisioterapia, medicina, advocacia e tudo. Qualquer curso? Hoje nós não temos todos os cursos oferecidos na modalidade de educação à distância. Na área da saúde, eu acredito que serviço social, que é um curso que pode ser considerado similar, mas enfermagem tem um debate, mas ainda não está sendo oferecido, né? Medicina muito menos? Medicina não, odonto. Então nós temos mais os cursos na área de licenciaturas, tecnólogos, administração, contabilidade, e tínhamos a experiência de direito na Unisul, que parece que o MEC também, não sei por que cargas d'água, se foi pressão da OAB, ou se foi... Corporativismo. Ou se foi pelo próprio entendimento do Ministério da Educação, que tem o curso que as turmas que se matricularam continuam, mas não criaram novas turmas. Não estão sendo abertas novas turmas nesse momento, né? Eu particularmente acredito que ao longo da próxima década as coisas será possível todo e qualquer curso na modalidade de educação à distância, inclusive nas áreas médicas. Porque as novas tecnologias que estão surgindo vão possibilitar que você tenha, por exemplo, encontro presencial no laboratório, mas você tenha todas as outras ferramentas. Hoje, inclusive, médicos fazem cirurgia à distância. À distância. Eu já fiz matéria sobre isso, inclusive. Com ferramentas tecnológicas que possibilitam isso. Hoje você faz, por exemplo, um exame aqui, um exame de sangue, e é um laboratório da Austrália que analisa isso. Eu acompanhei aqui o médico Frederico Giovanni fazendo uma colocação de ponte de safena no Hospital de Caridade para 1000 médicos que estavam no Costão do Santinho assistindo o encontro. Bom, vamos à quarta pergunta. A Emily é que vai nos trazer essa pergunta. Os cursos à distância são realmente mais baratos? São. Eles hoje ainda são, em média, bem mais baratos. Por quê? Esse bem mais barato seria sempre a 50 ou 100 por quanto? Eu vou lhe dizer que nós temos o curso à distância custando na faixa de 40%. Se é 100, custaria 60, então. Bom, mais ou menos isso. 40% mais baratos do que os cursos presenciais. Isso não é uma regra geral. Nós temos universidades de excelência que têm cursos em EAD no mesmo valor praticamente dos cursos presenciais daquelas instituições. Mas o ticket médio, como a gente costuma chamar, no ensino à distância ainda é inferior. Vamos à última pergunta para você, Luciano.
O diploma especifica que o curso foi feito à distância? Boa, essa é uma grande pergunta. Não tem diferença nenhuma de um diploma presencial e educação à distância. É inclusive proibido colocar no diploma de educação à distância ou no presencial a modalidade. O aluno se formou num curso de pedagogia, ou num curso de administração, num curso de ciências contábeis, autorizado pelo órgão que chancela isso, é reconhecido pelo órgão que chancela isso, absolutamente igual ao outro. Porque se fizesse uma diferença, seria uma discriminação. Poderia ocorrer casos de discriminação. Então, o diploma é absolutamente igual presencial à educação à distância. Maior dificuldade para você? Existe uma gama de dificuldades para o curso presencial. Primeiro é passar no vestibular, ou o próprio Enem, tudo isso que vem facilitar. O Enem vem facilitar. Mas eu quero dizer o seguinte, dentro do quadro do ensino à distância, na tua avaliação, Luciano, existe alguma dificuldade? Eu particularmente, do ponto de vista pedagógico, eu acho que a principal dificuldade é a condição do aluno disciplinar o seu horário e a sua capacidade de organizar o tempo e a forma de estudar. Como nós viemos de um formato, inclusive de segundo grau presencial, toda uma história pedagógica de um formato de educação, eu acho que essa dificuldade acaba acontecendo quando você vai para a modalidade EAD no ensino superior, do ponto de vista pedagógico. Do ponto de vista mais geral, é o preconceito que ainda parcelas da sociedade, de conselhos profissionais e de instituições que estimulam esse preconceito com relação a essa modalidade. Então são os dois, vamos dizer assim, elementos que eu considero as grandes dificuldades da EAD. Luciano, tens 30 segundos apenas, infelizmente. E a liminar do artigo 170? Uma grande conquista. Os alunos de educação à distância de Santa Catarina, eles eram discriminados em relação aos presenciais. O artigo 170 só para presencial. Era só presencial. Agora muda. Não mudou aqui na casa, nós mudamos no judiciário graças a uma liminar conseguida pelo nosso advogado Mário Marcondes, que se elegeu deputado estadual, assume ano que vem aqui na casa, era advogado da nossa Associação de Educação à Distância. Luciano, nós temos 90 segundos. O artigo 170, a liminar, mudou o quadro para os estudantes? Foi uma conquista histórica, né? Nós tentamos modificar na Assembleia Legislativa pelo processo aqui legislativo, o deputado Chiodini, inclusive, tinha apresentado o projeto, o deputado Ângelo Albino também, e não conseguimos modificar, fomos buscar no judiciário que se a justiça fosse feita. Nosso advogado, Mário Marcondes, que entrou com essa ação civil pública que assegurou esse direito, se elegeu deputado estadual, assume aqui nessa casa a partir do ano que vem. Foi uma conquista importante, porque ela acaba com um muro de divisão que estabelecia dois tipos de catarinenses pobres. Porque o artigo 170 é para quem tem dificuldade de se manter na universidade. Exatamente. Não interessa se a modalidade dele merecer ajuda. Se ele é carente, ele precisa, não interessa se ele está na modalidade de educação à distância ou se ele está na modalidade presencial. Ele tem o direito assegurado. Agora, graças a essa decisão liminar, que o próprio governo reconhece, o Ministério Público entendeu que é justa, o Dr. Maurício Lisboa deu a liminar, e o próprio governo do Estado reconhece que está tomando as medidas para que a partir de 2015 já os alunos dessa modalidade tenham acesso às bolsas do artigo 170. Uma grande vitória, uma grande conquista que nós conseguimos no Judiciário. Luciano, obrigado pela aula que você nos deu hoje. Obrigado pela oportunidade. E não foi à distância, contigo. foi presencial. Presencial, obrigado. O Espaço Cidadão volta na semana que vem. Nós hoje falamos sobre o ensino à distância com Luciano Formigueri. O Luciano é presidente da Associação Catarinense de Educação à Distância. O importante é ler bastante, estudar bastante. O Espaço Cidadão, que só tem na sua TVA, volta na semana que vem com outro tema tão importante quanto este para todo o estado de Santa Catarina. Até lá.